Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. E para quem está nos visitando hoje, tenha certeza que antes mesmo de vocês chegarem aqui, Deus já tinha preparado todo o ambiente para trazer a mensagem, para trazer o louvor, para que a adoração de vocês subisse como incenso suave e agradável até o nosso Senhor. Amém? Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Podemos nos sentar. Você que trouxe a tua Bíblia, eu peço que você abra no livro de Jeremias, capítulo 18. Quem encontrou, diga amém. Quem ainda não encontrou, diga me espera. Pessoal que falou me espera já sabe que todo domingo 8 da manhã tem escola bíblica que vai fazer você manusear a tua espada de uma forma hábil que nunca mais você vai dizer me espera. O pessoal que me disse me espera já encontrou? Se ainda não encontrou, fica tranquilo, vai aparecer aqui atrás, tá bom? Amados, deixa eu falar para vocês que quando Deus colocou no meu coração essa mensagem, por várias vezes eu me via olhando para esta igreja, e não é revelação nada, mas Deus me fazia como se eu estivesse olhando para cá, e eu olhasse e visse uma estante cheia de vasos. Eu digo que sempre Deus confirma as coisas. Palavra de Deus segundo Jeremias, capítulo 18. O foco da palavra vai ser o versículo 6, mas nós vamos ler de 1 ao 6. A palavra de Deus fala, palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tomou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Amém? Aleluia. Deixa preparado a tua Bíblia no segunda carta. Não, procure logo. Segunda carta de Timóteo. Oh, aleluia. Agora que eu estou na primeira carta, mão esquerda, gente, tá? Segunda carta, Timóteo 2, você vai pegar agora do 20 ao 21, amém? Assim diz a palavra do nosso Deus: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Amém, amada igreja? Amados, essa palavra já está há mais ou menos uns 15, 30 dias mais ou menos, em que Deus estava direcionando. E como eu falei para vocês, eu visualizava, eu sentava ali nas outras pregações, ouvindo, e aquela palavra, a palavra já estava sendo construída. E eu olhava para cá, e eu visualizava uma estante grande. Na minha mente eu visualizava uma estante grande, onde você coloca os vasos para mostrar para quem entra o que você tem de melhor na sua casa. Eu não tive o prazer, mas a gente sabe de muitas histórias, que geralmente na casa da mãe, né, ou da avó, tem aquela, eu não sei nem o nome do móvel, cristaleira, que aí coloque-se todos aqueles vasos, aquelas panelas, aquelas louças lindas, maravilhosas, que são usadas somente para os visitantes. Já está errado, né, gente?
tem que usar para a família. Desculpa, amado, mas eu me emocionei na hora do último louvor, chorei um pouquinho. E eu visualizava ali, e eu lembrei do segundo dia, quando eu cheguei aqui em Joinville. E eu fui conduzido, não pelo Espírito, mas eu fui conduzido por dois irmãos, o Josi e a Kátia, que me levaram lá para a chácara. E assim como muitos já me fizeram, já contaram toda a história sobre a chácara. Porque é maravilhoso, tu contar do que tu fez parte, daquilo que tu construiu. E eu fiquei olhando para aquela chácara e disse assim: nossa Senhor, nós vamos fazer muita coisa nessa chácara. Era coisa minha no meu coração, um coração que Deus estava ali, estava pulsando, doido para fazer. Eu queria ver aquela chácara cheia. Amém, eu creio nisso. Eu creio num Deus poderoso. E eu creio que muito disso, Senhor, do que o Senhor colocou no teu coração e trouxe a gente para cá por isso. Porque a gente também vai ver, tá? A palavra aqui fala sobre vasos. E eu vou falar para vocês que é a primeira vez nesses meus 150 anos como pastor que eu vou pregar sobre vaso. E sabe que isso é maravilhoso? Porque quando eu lembrei daquela cena dos vasos ali, eu também fui lá atrás, há 6, 7 anos atrás, e lembrei o Josi e a Kátia me falando, e outras pessoas mais já me mostraram, já falaram, mas era uma tenda, bateu um vento que quase levou, e a gente vinha para cá, o Senhor mesmo me falou, não sei quantos homens vinham para cá, e não sei quantas mulheres cozinhavam. Linda história. Os vasos. Os vasos. Quem é vaso, diga amém. Amém. A vaso, diga amém. Amém. Vaso de honra, amém, ou vaso de desonra? Eu procurei na internet, eu procurei na Bíblia uma parábola, pastor, um conto sobre... Não, me conta, eu tenho que achar alguma passagem, alguma coisa que me remeta a essa. Eu não achei. E que graças a Deus a tecnologia, agora a gente tem um funcionário ao nosso favor que nos ajuda a construir algumas coisas. E eu construí uma parábola. E eu quero compartilhá-la depois com vocês. Que essa parábola tem muito a ver, e a gente já vai entrar aqui, ela tem muito a ver com a nossa vida. Com o que nós passamos na igreja. Deixa eu só carregar. Parábola dos vasos esquecidos. Não está na Bíblia, amado. O reino de Deus é semelhante a uma casa cheia de vasos. A base para essa construção foi Timóteo, essa segunda referência. O dono da casa enchia alguns vasos com água fresca para matar a sede dos viajantes, outros com azeite para dar luz às lâmpadas, e outros com trigo para alimentar os famintos. Cada vaso tinha um propósito e todos eram valiosos. Com o tempo, porém, alguns vasos se descuidaram. Um deixou-se rachar e não reteve mais a água. Outro se encheu de pó porque não quis mais ser lavado. Havia também um que, em vez de guardar azeite, foi se enchendo de coisas inúteis e sujas. Mas um dia o dono chamou o oleiro e disse: esses vasos já não servem, mas ainda me pertencem. Quero que tu os refaça para que voltem a ser úteis. O oleiro tomou cada vaso, quebrou os que estavam rachados, lavou os que estavam sujos e moldou de novo aquele que estava torto. Assim os vasos voltaram a ser instrumentos de honra, prontos para servir outra vez. O meu chat, ele é cristão, tá? Ele me ajuda.
E eu comecei a entender que às vezes a gente olha para a referência bíblica aqui e a gente só se olha como vaso e a gente esquece que a obra-prima é o barro. Que antes de eu e você sermos vaso na mão do oleiro, ele fala que nós somos barro. Isso mesmo, barro sem valor algum. O barro por si só ele não tem forma, o barro por si só ele não tem utilidade, e você vai fazer assim uma coisa que eu não gosto de fazer, mas você vai dizer: eu sou barro. Fala aí. Não, você não ouviu, fala aí. Porque às vezes a gente acha que a gente é alguma coisa. Se você tirar o meu terno, talvez a minha roupa mais, eu nem pareça pastor. Mas eu tenho que parecer pastor mesmo sem ter imagem de pastor. E você tem que parecer vaso. E você tem que ter utilidade. E você tem que ter serventia. A palavra fala aqui que Deus, ele pegou, deixa eu voltar para lá, porque Timóteo é a base da nossa parábola. Ele diz assim, olha, vai e desce, que quando você chegar lá eu vou te dar a minha palavra. E às vezes a gente vem para essa igreja aqui, Deus vai falar comigo, amém? Fala com vocês todas as vezes? Fala? Porque comigo não fala, de vez em quando ele bate, me sacode com algumas palavras, mas algumas vezes, pastor, eu saio daqui sem ouvir. Me questiono se eu estou surdo, e ele falou e eu não escutei, mas na maioria das vezes, a palavra não vem direto com a resposta. Às vezes é necessário eu me dirigir, assim como o profeta foi lá, a um ambiente onde Deus vai manifestar a sua vontade. E a palavra fala que, obediente, Jeremias saiu de onde ele estava e foi para onde Deus conduziu. Deus está conduzindo essa igreja para um local, para um momento, para um tempo, que você tem que entender que é para onde Ele quer te levar. Amém. A palavra nos diz em outros momentos, depois eu vou pegar outras referências, que que o barro não tem vontade. Não é o barro que diz assim, ei, oleiro, você fez errado. Isso está na Bíblia. Nós como barro, nós não podemos dizer para o mestre, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso, que ele está errado. Porque foi ele que nos fez. E aí você vai lá em Gênesis capítulo 2, da concepção, a criação do mundo e do homem, aí você fecha os olhos para tu imaginar ele moldando lá o Adão de quê? Matéria nobre, rica, né? Para mostrar para mim e para você que a nossa origem foi do nada. Que o que tem de valioso dentro de nós foi o sopro de vida. Que nós por nós mesmos não temos nada de valor. E que todas as vezes que nós nos afastamos do Senhor, cada vez mais perdemos ainda mais o pouco que temos de dignidade. A palavra fala que Jeremias ele desce e ele chega ali. Quem já viu pela televisão? Eu sei que você já viu, talvez pelo YouTube também. Você já viu uma constituição, como é que se faz, como é que se cria um vaso? Alguns já tiveram a oportunidade de ir numa olaria. Já viu fazer tijolo ou telha? Já viu? A moderna ou a mais antiga? A moderna é só máquina, né? A antiga, né? Tu ainda pisa o barro, aí tu pisa o barro, opa, uma pedra, aí você vai na pedra, a pedra não pode ter lá, tira a pedra, porque a pedra não é maleável, a pedra não se forma, não aceita a forma externa, a pedra não é um produto para compor o vaso. Se por acaso uma pedra dessa passar por ali, o que é que vai acontecer? Quando moldar o vaso, na mão do oleiro ele vai sentir e ele vai tirar. A mesma coisa acontece se algum outro material. Eu lembro que eu estou mais acostumado com olaria de tijolo, né?
Algumas vezes que eu fui, ainda tinha esse negócio de amassar, algumas, né, de passar numa massa que prensa, que vai purificando o barro. E é aí que a gente começa a entender os detalhes da simplicidade de Deus na nossa vida. Eu falei que eu ia me mexer pouco dessa vez, né? Mas não dá. Porque quando a gente chega na casa do Senhor, a gente chega sujo. A gente chega sujo. Está falhando as palavras. Chega sujo. E é Deus que vai lá tratando, vai tirando as pedras, vai tirando aquele material que não é legal estar compondo a nossa vida como cristão. Tirou um pouco da minha arrogância profissional, tirou um pouco do meu desrespeito. Eu estou falando de mim, não estou falando de vocês, mas eu sei que vocês estão ouvindo aí, vocês sabem o que Deus foi tirando da vida de vocês. E Ele foi tirando, Ele foi tirando, Ele foi tirando, Ele foi tirando. E eu imagino ali a imagem do pisar, ou do passar na máquina, do limpar, a obra-prima para te constituir, Edu, para construir cada um de nós. Eu sei que se você olhar para o lado aqui, espiritualmente falando, provavelmente você vai ver tudo aquilo de sujeira que foi tirado de você, para ficar a matéria-prima, para que Deus pudesse depois colocar na roda, e ficar lá girando, 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 passando a mão, água, modelando. Eu acredito que quando Ele estava me moldando, não sei, né? Vou cogitar aqui, mas será que Ele pensou num vaso grande? Num vaso pequeno? Num vaso para água? Num vaso para óleo? Para mim não interessa. O que interessa é que Ele pensou que eu seria um vaso. O que eu seria, o que eu teria dentro de mim nas mãos do Senhor, se eu teria água para saciar a sede, se eu teria óleo para a cura, para a luz. Precisamos entender que nós precisamos ser vasos de honra. A palavra fala que ele ficou ali olhando, e o oleiro estava dando forma ao vaso. Aí o que aconteceu? O vaso não ficou da forma que queria o oleiro. E aí o oleiro foi lá, talvez ele pegou, né, jogou de novo. Essa cena sempre tem em filme, né? Pega lá e joga, e começou tudo de novo, e começou tudo de novo. Quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Quantas vezes eu, já como pastor, pequei contra o meu Deus? Quantas vezes o Senhor teve que pegar o vaso, Márcio, não o pastor Márcio, e fazer de novo? Talvez agora um pouquinho maior, porque agora já tem conteúdo para colocar, e naquele primeiro momento talvez era uma botija bem pequena, só para dizer que era vaso. A palavra fala que ele tornou a fazer de novo outro vaso. E é aí que a gente começa a ter entendimento que Deus, Ele é uma pessoa paciente. Porque Ele começa a trabalhar na minha vida, Ele começa a trabalhar na vida de cada um de nós. E Ele tenta, e Ele tenta, e Ele tenta. E por mais que o vaso se desfaça, por mais que o vaso esteja com sujeira, Ele pega e volta de novo. Porque Ele não tem pressa para acabar o serviço, Ele quer acabar um bom serviço. E eu lembro quando eu cheguei na igreja, nossa, eu acho que tinha mais sujeira que barro. Eu acho que por isso que foi uma botijinha que foi pronta. Só pedra, só lixo para um lado e só barro. E como a mão de Deus é boa, multiplica, né? Cada vez que Ele me refaz tem um pouco mais de barro. E aí cada vez, talvez mais, tem um vaso cada vez maior. E a gente começa a perceber a preocupação de Deus, porque assim... Não interessa quantas vezes Ele tenha que te refazer. Não interessa quantas vezes Ele tiver que te refazer. Ele vai te refazer. A gente só precisa ter um entendimento. Um coração duro é um coração de pedra, amém?
a pedra não é maleável. A gente não consegue fazer um vaso de lama, porque a lama não tem consistência para ficar firmada. A gente não consegue fazer um vaso da areia, por mais que se façam espelhos com a nova tecnologia, vidro na verdade. Mas você pegar a areia e fazer vaso da forma maleável que a areia, que o barro é, você não consegue. Você consegue fazer vaso do vidro, aquecido ali, derretido, aí sim você dá forma. Mas da areia em si, você não consegue fazer o vaso. E o que a palavra nos diz é que hoje nós temos que ter entendimento que se eu ainda estiver no meu coração como pedra, se eu for areia, se eu for qualquer outra substância que não for o barro, o Senhor não vai conseguir fazer, porque eu não estou permitindo que Ele faça. Deus nosso Pai, Ele é um Deus soberano porque Ele tem todo o controle de todas as coisas. Eu gosto na minha oração de dizer assim: Senhor, todas as coisas foram constituídas por Ti, e elas estão ali aguardando a Tua ordem para Te obedecer, inclusive nós. Então, com o Seu poder e a Sua soberania, Ele tem todo o poder para reiniciar o nosso processo. Pastor Márcio, por que você está falando isso? Porque se Deus começasse a mostrar que a estante que eu visualizava, essa estante está sem vasos. Porque muitos vasos que um dia foram cheios, que alimentaram, que deram de comer, que saciaram a sede, que curaram, elas se encheram de outras coisas. Se encheram de fofoca. Ah, mas na igreja não tem fofoca, então eu trouxe a fofoca de algum lugar, mas se encheu de fofoca. O crente hoje não vê Bíblia, certo? Não vê novela, certo? Não, mas vê o status de todos os WhatsApps e Instagram de todo mundo aí. E começa a se alimentar com coisas que não é para se alimentar. Se você não tem nada positivo para falar, vai falar para denegrir ainda mais. A palavra fala aqui que o nosso Deus, Ele é paciente, Ele é intencional. Mas por que intencional, pastor? Talvez um dia esteja próximo isso, talvez Deus me refaça. Porque até o momento que Ele me fez aqui, Ele me chamou para ser um vaso que prega a palavra. Ele não me fez um vaso para louvar. Eu não vou ousar ir contra algo que Deus não fez na minha vida, porque eu não fui chamado para louvar ali. Eu louvo como ovelha, mas eu não me atrevo a vir para cá. Se tiver, a gente sobe, se for necessário. Mas Deus, Ele teve uma intenção ao te moldar. Fecha teus olhos, você que tem 5, 10, 15 anos de igreja. Para que foi que Deus te moldou? Lembra como tu eras usada? Como tu eras usado? Lembra como tu eras cheio? Eu também nas minhas orações eu falo assim: Senhor, enche, preenche e faz transbordar. Precisamos transbordar aquilo que Deus está nos dando. Abre teus olhos, voltamos para a palavra. Existe um processo, meu amado, e eu fico ao mesmo tempo tentando compreender que as pessoas não entendem esse processo. Foi necessário que na minha primeira vez no altar, eu só lembro do título da pregação, porque eu preguei mais com medo que outra coisa de subir no altar. Mas haveria um processo de eu subir aqui e pessoas estarem ali e eu ficar: será que sabem mais que eu? Será que vão me criticar? Será que vão me julgar? Quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu vi o pastor Leodoro pregando, vi o pastor Udo, com intimidade é Udo, né? Pastor Udo pregando. Aí eu disse assim: mas como eu vou chegar a pregar igual esses homens de Deus?
Deus é bom, é misericordioso. O Senhor arranjou uma brecha na escala, me colocou ali. Aleluia. Existe um propósito para a nossa vida. Existe um propósito para cada um de nós. Eu não estou te dizendo que você vai ser moldado para dar a palavra, porque é Deus que vai dar a forma, é Ele que vai te constituir, é Ele que vai te criar, é Ele que vai medir a capacidade do que Ele vai acrescentar em você. É Ele que vai dizer se vai ser para água, é Ele que vai dizer se vai ser para óleo, é Ele que vai dizer se é para alimento. Quando a gente vai em Timóteo, entende ali que existem vasos de honra e vasos de desonra. Não é Deus que criou o vaso, eu vou pegar esse vaso aqui, e esse vaso aqui eu vou quebrar, eu vou humilhar, eu vou fazer. Não, amado, Deus não faz isso. Deus faz vasos para ter utilidade. Mas somos nós que nos deixamos ficar vazios. Nós permitimos, né, que rachaduras venham e tomem conta da gente. É direcionado pelo anjo da igreja que tem que ser feito isso, e eu não faço, eu me recuso a fazer, achando que eu tenho mais. E aí eu não deixo ser lavado, eu não me deixo ser lavado, e aquele vaso que era para ter água limpa, água pura, agora se colocar água, a água vai ser suja, e essa água não vai matar a sede. Eu perco a minha utilidade. É preciso entender o processo. Posso dizer para vocês que a todo momento Deus está refazendo a cada um de nós como vaso. A cada um de nós, em cada determinado momento, Ele pega e amassa. Não, agora eu te quero para outra coisa. Agora eu te quero para um nível mais. Agora é um nível mais alto. E a tua capacidade, ela não vai atender. Eu tenho que te fazer maior. Eu tenho que te fazer robusto. E para isso, novamente, eu vou ter que amassar. Mas para você, de novo, eu vou ter que te deixar secar. Novamente, eu vou ter que te levar ao forno para queimar. E tudo isso é processo, amado. E às vezes eu não entendo. Eu fazia ITQ e eu ouvi uma história que eu achava maravilhosa. Tem uma mulher que ela ensinava no ITQ e de uma hora para outra ela largou tudo para traduzir a Bíblia para os índios. Aí eu fiquei assim, nossa, mas que mulher é essa? Porque eu não tinha coragem de fazer isso. Aí eu chego numa igreja onde essa mulher dessa aí, igreja, é da nossa igreja. Aí eu descubro que tem um outro, o Marcelo, que de vez em quando vai para lá e volta. Eu até brinco algumas vezes com o Marcelo, né? Marcelo, tu vai lá, cuida dos meus, eu vim para cá e eu cuido dos teus. Vasos, vocês estão sendo chamados para cuidar de um, de dois, de três. Vasos, vocês estão sendo chamados para serem limpos e preenchidos novamente. Vasos, Deus não quer abrir mão de nenhum de vocês. Se você permitir, Ele vai novamente, porque é preciso. Porque tem muitos nessa igreja que, precisa, Senhor, precisa quebrar, precisa amassar. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo? Não sei. Ele sabe. E só isso importa. Mas a minha dor, Ele sabe. E só isso importa. Mas eu estou sofrendo. O senhor está falando de vaso aí, mas o meu filho está nas drogas, a minha filha está nas... Ele sabe. Ele sabe. Eu comento para vocês que eu estou aqui, mas a minha família está lá, e minha família é cristã. Hoje teve um sírio numa cidade lá, e eu sabia que a minha irmã estava lá. E eu aqui. Mas eu falo para Deus, Senhor, eu cuido dos teus aqui. Manda alguém para falar de ti, para ela. Tu precisas ser usado. Tu precisa ser usado. Outra coisa que eu acho interessante,
É com que a gente se contenta. E tu entendas como tu queiras, porque Deus me colocou aqui para falar para você, que tu só vem para cá no domingo. Tu faz jejum de Deus segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado, e tu te alimenta no domingo, e tu quer estar forte lá fora. Aí faz 12 horas de jejum, já está passando mal, porque está com dor aqui. Imagina espiritual, 12 horas de alimentação, alimento físico faz falta, mas 6 dias de sem Deus. Amados, é Deus na terça, é Deus na quarta, é Deus na quinta, é Deus na sexta, é Deus a todo dia. Ah, mas eu vou virar um crente. O que interessa é que você vai estar na glória. O que interessa é que você vai estar na glória. Você não tem que ver a igreja subir, você tem que subir com a igreja. Porque muitos dizem, mas eu vou ficar. Tu não vai dar conta, tu vai morrer. Porque a igreja subir vai ser um negócio. Se você ainda não leu Apocalipse, Daniel e mais outros aí. Em Timóteo, ele especifica bem a quantidade, a diversidade de vasos. A palavra é curta hoje, não vai até meia-noite. Até você que está olhando para o relógio, achando que se você não tem 1h30 para dar para Deus, se o pastor não te liberar, eu libero uma bênção sobre você, para você procurar uma outra igreja, porque talvez lá 1 hora adorando a Deus é suficiente. Deus, ele direcionou essa palavra única e exclusivamente. Fica de pé, vaso.